Muito boa noite, estamos começando o debate dentro do Jornal da Copa, com a presença de Orlando Duarte, Juarez Soares e Silvio Luiz. E hoje, dentro desse programa, o programa de hoje é um pouco mais longo. Claro que nós vamos falar desse último resultado, da derrota do Brasil, da vitória da França, e vamos dar uma passada geral em toda a Copa. E nós vamos começar o programa com a entrevista coletiva que o técnico brasileiro Zagallo deu a todos os jornalistas, à imprensa internacional, logo após o jogo. E o Zagallo, num determinado momento dessa entrevista, quando ele explicava as razões pelas quais ele achava que o Brasil tinha perdido, o Zagallo acabou tendo uma desavença com um jornalista. O telespectador vai acompanhar. Vamos ver a coletiva do Zagallo. Ok? Obrigado. Eu acho que a França foi melhor, principalmente no primeiro tempo. Nós fomos umas 2 vezes ao ataque. A França dominou, apesar de termos tomado 2 gols de bola parada, 2 corners. Isso ocorreu contra a Holanda. Mas hoje nós tivemos um trauma muito grande. O Ronaldinho não era para ter jogado o jogo. Teve um problema, nós inclusive demos a escalação sem o Ronaldo. Eu acho que isso abateu psicologicamente a nossa equipe. A nossa equipe parecia que estava presa, amarrada, porque nós sabíamos que o Ronaldinho não ia jogar. Momentos, e o Ricardo está aí de prova, porque eu dei a escalação, ele voltou perguntando se estava errado alguma coisa, e eu falei que era estratégia e que o Ronaldinho estaria no banco. Eu estava ali omitindo uma situação em que, momentos antes do jogo, o Ronaldinho não estava escalado porque ele teve uma indisposição e não estava para jogar. Foi um momento triste, psicológico, que nós passamos dentro da nossa concentração, e maiores clarezas vocês podem perguntar ao doutor Iri Toledo, por favor. Sr. Zagallo, a seleção tomou mais uma vez gols, principalmente os 2 primeiros, pelo alto. Aquilo ali se tornou quase uma constante nessa Copa, né? Tomamos o gol de bola parada, é uma questão de fração de segundo, porque está tudo determinado, né? Um problema de bola parada, tudo pode acontecer. O Zidane foi mais feliz e fez 2 gols idênticos, um do lado direito e outro do lado esquerdo. Mas eu continuo afirmando, apesar da França ter feito uma grande partida, nós estávamos arrasados nesse primeiro tempo. E o Ronaldinho acabou entrando nessas condições. Fiquei várias vezes pensando em tirá-lo, porque podia dar uma luz. Porque entrou. Porque entrou, pô. Eu tô dando um troço, você quer detonar, porra? A entrevista não é com você, por favor. A gente tá tentando fazer uma coisa para todo mundo. Só um minuto, por favor. Vocês querem... Não pode. Vocês querem sempre ao contrário agora, pô. Eu tô aqui explicando um troço em alto nível. Que fazer você isso? Quer baixar o nível? Tá, mas você quer baixar o nível. Para, por favor. Ah, eu que tô baixando? Continua que o momento é teu. Você esperou até agora. Você sabe por que eu falo. E eu tenho moral e personalidade para falar. Entende? E muita. Vocês devem muito a mim. Entendeu? Estou aqui porque eu sou homem. Não sei de que caráter que você tem. Eu tenho dignidade moral para falar isso. Você eu não sei. Não, deixa eu falar. Precisa ter educação com os franceses que estão aqui. Muito bem, essa discussão do Zagallo aconteceu com o jornalista
uma coisa Leão é o sobrenome dele, do jornal O Dia do Rio de Janeiro. Mas não interessa a pessoa. Sobre a coletiva, Orlando Duarte. Olha, o Zagallo se perdeu. Ele se perdeu completamente. Não houve pergunta mal dirigida, a pergunta foi bem dirigida, respeitosa. Por que ele escalou o Ronaldo? Essa é uma pergunta que ele até está mostrando que havia indecisão, põe ou não põe, não deveria ter escalado. Ele é o homem que não deveria ter escalado o Ronaldo. Eu respeito o que ele já fez, o que ele andou errando, não é hora disso. Nesta entrevista, especificamente nesse momento, ele pôs para fora toda a sua exaltação contida. Ele pôs para fora uma ira inexplicável. E não é assim que se faz uma coletiva. Ele tem que responder, olha, espera que eu vou lhe responder. Eu não coloquei, ou coloquei, era uma decisão minha. Só isso, não precisava ficar desse jeito, exacerbado, se perdendo numa resposta fácil. Eu acho isso, ele errou. Agora, me recordo o nome, o jornalista é Mauro Leão, do jornal O Dia. Juarez Soares. Bom, eu acho que essa entrevista do Zagallo é apenas o ponto final das outras entrevistas que o Zagallo vinha concedendo depois das vitórias do Brasil, do empate ou da derrota que o Brasil tinha sofrido, por exemplo, para a Noruega. Os ouvintes, os amigos, os telespectadores do SBT que acompanham a mesa vão se recordar que nós dissemos, e eu disse pelo menos mais de uma vez, que o Zagallo estava no limite da sua parte emocional, que ele inclusive se perdia e chorava. O Zagallo chorou pelo menos em 3 entrevistas que antecedeu a essa partida final do Brasil. Então, ele estava no limite do emocional e chorava. Isso quando o Brasil ganhava. Ele admitia os erros do Brasil, ia com a coletiva até o minuto que ele conseguia falar. Quando ele não conseguia, que ele sentia que poderia piorar a situação para ele, ele parava a coletiva e ia embora e todo mundo respeitava. Hoje, como o Brasil perdeu a final da Copa do Mundo, a reação do Zagallo não foi o choro, mas qualquer pessoa percebe que ele estava fora do controle emocional dele, né? E conforme o Orlando colocou, não houve absolutamente nenhuma pergunta mal educada. Ele insistiu no fato de que o jogador Ronaldinho teve um problema que afetou diretamente os jogadores da seleção brasileira, que ele pensou muitas vezes em não colocar o Ronaldinho. Evidentemente, o repórter tinha por obrigação profissional, já que você está falando que você pensou tantas vezes em não colocar oRonaldinho, por que você colocou, Zagallo? E essa pergunta eu faria se tivesse... Todo mundo. Eu faria, claramente. Falar. Por que você colocou o Ronaldinho? O que teve o Ronaldinho? E outra coisa que tinha que ser perguntado, que indisposição foi essa que o Ronaldinho teve a tal ponto de afetar tão profundamente os jogadores da seleção brasileira, Zagallo? Ele não quis falar disso. Pergunta ao Dr. Lídio Toledo. Então, esse fato, esse destempero, esse descontrole do Zagallo, é apenas a consequência, que eu sempre disse aqui, dessa comissão técnica de um homem só. Ele se isolou no comando da comissão técnica para poder conduzir a seleção brasileira, né? Evidentemente, ele achava que a seleção ia ganhar o campeonato mundial. Então, ele não teve supervisor, o Zico ficou numa posição nebulosa, que ninguém sabe o que o Zico fez ou deixou de fazer. Não teve médico no episódio do Romário, não teve médico agora, está provado. Não teve diretor de futebol, não teve chefe de delegação, não teve nada, absolutamente nada. A partir do momento em que o considerado o maior jogador do mundo, algumas horas antes ou uma hora antes da decisão do título mundial pela seleção pela qual joga esse atleta que é o Ronaldinho, sofreu uma disposição, alguns jogadores disseram que ele desmaiou e que o fato dele ter desmaiado na concentração causou um impacto muito violento em cima dos seus companheiros a ponto de enervar a seleção. Ora, meu Deus do céu, o chefe da delegação, o diretor de futebol, o médico tinha que falar, olha, Zagallo, você é meu treinador, o Ronaldinho está fora da decisão. Alguém tinha que tomar essa medida. E covardemente todo mundo se omitiu, né? Porque essa comissão técnica não era uma comissão técnica, era uma turma que está aí. Eu vou repetir o termo que eu sempre usei, e não é porque o Brasil perdeu. Quem faz parte da turma faz, quem não faz está fora. Então todo mundo se omitiu, não teve chefe da delegação, não teve diretor de futebol, não teve médico, não teve Zico, não teve nada. Largaram o Zagallo nessa indecisão. Coloco, não coloco, coloco, não coloco. Ele colocou, sabe que colocou mal e que isso teve uma influência direta, não a atuação do Ronaldinho, porque não cabe aqui criticar o Ronaldinho absolutamente. A torcida brasileira não pode criticar o Ronaldinho,
Ele não é passível de nenhuma crítica porque ele foi escalado quando ele não poderia ser escalado. Se ele se negasse a jogar, o que iam dizer? Ronaldinho fugiu da briga. Ele mesmo sem nenhuma condição, ele foi para o jogo. Então a crítica não pode, não deve e ela é injusta se for endereçada ao Ronaldinho. É a quem comando, a essa turma da comissão técnica. E foi por isso que realmente o Zagallo tem razão, a seleção ficou travada, entrou em campo em estado catatônico, não jogou absolutamente nada. O Ronaldinho em 90 minutos pegou 2 vezes na bola, deu 2 chutes no gol. Foi a única coisa que esse jogador fez. Então isso aí, estou me alongando um pouco, porque foi a decisão do Campeonato Mundial. Foi apenas a consequência dos desmandos que essa comissão técnica teve. Então que não recaia só sobre esse jovem atleta de 20 anos, passando a ele a responsabilidade individual, com suas jogadas individuais, hipotéticas, que a comissão técnica, a turma, achava que ele era capaz de fazer e não fez na Copa do Mundo, para salvar uma seleção desorganizada, desequilibrada dentro do campo e completamente desorganizada na parte tática. Eu acho isso. Perfeitamente. Silvio Luiz, a sua opinião sobre o episódio do Zagallo. Bom, primeiro, bom dia para o pessoal do Brasil. E segundo, vai aqui uma mensagem ao povo brasileiro. Eu acho que a gente não deve ter vergonha de ser brasileiro pelo fato de sermos vice-campeões do mundo. Nós somos os segundos do mundo em futebol. Já fomos primeiros, já fomos 14º, já fomos 5º, já fomos 6º. Portanto, o título de vice-campeão tem que ser glorificado. Com relação à entrevista do Zagallo, é evidente que o Juarez já falou, que o Orlando falou, e que é muito difícil você manter os seus nervos no lugar durante um espaço de tempo tão grande, onde as pressões aconteceram de todos os lados e aonde ele se viu abandonado por uma série de amigos. Eu acho que o Zagallo só errou num único ponto nessa entrevista. Ele deveria começar a entrevista dizendo o porquê que o Ronaldinho não jogou. Não adianta ele passar a responsabilidade por do Toledo, porque quem botou o nome do Ronaldinho na escalação foi ele. E se ele pôs o nome da escalação do Ronaldinho, ele é o técnico da seleção. E se ele botou o nome do Ronaldinho, alguém disse que esse Ronaldinho tinha condição de jogar. Ou falou assim, Zagallo, o Ronaldinho não tem condição de jogo, não escale. Ele, então, assumiu a responsabilidade, escalou o jogador em detrimento de tudo aquilo que pudesse acontecer, como aconteceu ao time do Brasil. Ele deveria ser mais educado, porque eu também perdoo um pouco, porque você perder um título nas circunstâncias em que perdeu, o Zagallo nunca perdeu de 3-0, a seleção brasileira nunca conseguiu esse resultado negativo em Copa do Mundo, já perdeu de 1, já perdeu de 2, já perdeu de 4, nunca perdeu de 3-0. O resultado, agora, se ele chegasse na coletiva e dissesse, meus amigos da imprensa, é o seguinte, a primeira explicação que eu devo dar ao mundo é o seguinte, o Ronaldinho foi escalado por mim, mas antes dele ser escalado por mim, tive uma conversa com o Lotolídio que disse que ele estava com dor de ouvido. Eu assumi a responsabilidade e botei o Ronaldinho com dor de ouvido, dor de barriga, dor aonde, aqui, dor aonde, ali. Ele teria evitado a pergunta do jornalista, que foi bem feita, porque todo mundo quer saber por quê. Até agora ninguém sabe por quê. Por quê? Mandaram um papel para a gente lá no estádio, que vai ser traduzido aqui, está em inglês, o Juarez leu durante a transmissão, dizendo que o Ronaldinho foi para o hospital, mas ninguém disse o que ele teve. Se ele comeu uma pizza e teve desinteria, se ele engoliu uma azeitona e entupiu, ninguém fala o que o Ronaldinho teve. Se ele desmaiou, se ele não desmaiou. Se ele começa a entrevista dizendo assim, meus amigos, o Ronaldinho teve aqui o seguinte problema, se contasse a história verdadeira, eu acho que nós teríamos evitado essa falta de educação por parte do Zagallo, que foi, na realidade, uma falta de educação. Muito bem, eu estou aqui só para coordenar o debate, mas eu queria pedir a permissão de falar rapidamente sobre isso. Eu sou um daqueles que durante toda a Copa e durante esses 4 anos do Zagallo eu também fiz várias críticas.
ao modo como o Zagallo se comportou taticamente com a seleção, o modo de treino, um pouco de desleixo e falta de critérios nas convocações. Não quero dizer que o Brasil perdeu por causa do Zagallo. Agora, neste episódio, eu acho que o Zagallo, talvez a palavra não seja essa, mas é a única que eu encontro agora, foi traído pelos seus amigos. Porque o Zagallo, que é um homem de 66 anos de idade, foi colocado numa fria, porque nessa seleção sempre faltou transparência. Como faltou no episódio do Romário, como faltou no episódio do Flávio Conceição, como faltou no do Juninho. Para dizer, a CBF não vai convocar o seu Juninho por causa disso. A CBF está dispensando o Romário por causa disso. E hoje tinha que vir ou o médico, ou o chefe da delegação, ou o coordenador, ou o seu Américo de Faria, para dizer... O problema do Ronaldinho foi esse, ele teve isso. E foi dito ao Zagallo isto. Aí sim o Zagallo assumiria a responsabilidade, como ele disse que assumiu. Uma coisa que eu queria falar é o seguinte, em 1970, no México, o Zagallo era o treinador, o Lídio Toledo era o médico, e nós tínhamos o chefe da delegação, que era o brigadeiro Jerônimo Bastos, tínhamos um supervisor, que era o seu Cláudio Coutinho. Nas vésperas da partida contra a Romênia, o maior líder da seleção brasileira, que era o Gerson, meia esquerda, teve uma distensão muscular num treino. E o Gerson queria jogar contra a Romênia, achava que era um jogo importante e difícil. E o médico e a comissão falou, olha, o Gerson não pode jogar. O Gerson tentou fazer um tratamento e ficou sem condições de jogo. Nas vésperas do jogo, ou 48 horas antes, ele chamou o supervisor da seleção, que era o senhor Cláudio Coutinho, o médico falou assim, o senhor me faça uma infiltração, porque eu vou jogar essa partida, porque o Brasil não pode perder a partida. E o supervisor da seleção, que era o senhor Cláudio Coutinho, falou, de maneira nenhuma, eu, como supervisor da seleção brasileira, você não vai tomar infiltração, o médico não vai fazer infiltração e você não vai jogar. Chamou o Zagallo e falou, o Gerson está fora da partida contra a Romênia. Foi a partida em que entrou o Paulo César e que o Brasil, a duras penas, ganhou de 4-2, quase realmente nós perdemos a partida. Então, foi a mesma situação numa partida 3-2, né? Que jogou até o Fontana de quarto zagueiro, porque aquela época tinha um comando que não teve agora. Agora nós vamos voltar a tocar no assunto. Agora, veja bem, o Brasil não perdeu a Copa do Mundo e não perdeu a partida de hoje por causa do Ronaldinho. Claro que não. Não foi por isso. Lógico que não. Ninguém queira, da comissão técnica, desviar a atenção para esse fato, porque o Brasil não perdeu a Copa do Mundo por causa disso, não. Agora, me fica muito claro que se ninguém quisesse ter tomado a frente, e tinha gente acima do Zagallo para dizer, está acontecendo isso, depois dessa entrevista coletiva, em que um companheiro seu, de grupo, de comissão técnica, ficou colocado nessa posição muito desvantajosa, alguém tinha que vir falar, muito bem, agora o doutor Lídio está aqui na zona mista, ele vai explicar, porque o Zagallo falou, pergunte pro doutor Lídio. Ou o Zico. Ou o Zico, ou alguém, ou o chefe da delegação, alguém tinha que falar. Por isso, Zagallo, quando você disse aí, vocês devem muito a mim, eu não te devo absolutamente nada, nem o Juarez, ninguém, mas eu até te perdoo porque foi uma frase que eu tenho certeza que saiu no momento do desespero, mas você ficou sozinho. Nós vamos a um rápido intervalo e nós voltamos já fazendo análise da Copa dentro desse debate. Até já. Parou. Muito bem, estamos de volta. Vamos nesse bloco agora falar especificamente dessa derrota do Brasil. E eu queria pedir ao Silvio Juarez de Orlando para tentar explicar para o telespectador por que lá dentro do campo o Brasil perdeu. O Brasil perdeu dentro do campo porque teve, de novo, falhas que não se podem admitir numa equipe campeã como a do Brasil. Com jogadores milionários, com jogadores que jogam no futebol da Europa. Por exemplo, desde a primeira partida, Roberto Carlos está falhando. Ele quis dar uma bicicleta, foi gol. Cruzaram uma bola na frente dele, foi gol da Holanda. Hoje, a bola passou embaixo das pernas dele num dos gols. Ele chutou o pau da bandeira sem necessidade. Ele, várias vezes na outra partida, cruzava alto ou cruzava baixo. Hoje até que andou tentando uns tiros.
Não jogou absolutamente nada. Você tem na reserva um Zé Roberto, você tem que utilizar o jogador da reserva. Você tem que aproveitar o grupo. Esse foi um dos erros. O erro maior, não que ele tenha perdido o jogo, estou de acordo, não é um jogador como ele, que até deu 2 bons chutes a gol, que perdeu o jogo, o Ronaldo. O Ronaldo não teve uma Copa brilhante porque foi muito marcado, precisava alguém encostar no Ronaldo. Eu critiquei também a manutenção do Bebeto, eu gostaria de ver o Denilson começando partidas, gostaria de um teste com o Edmundo começando partidas, ele já estava aí, veio, tem que testar o meio campo. Então nós tivemos falhas que nós não podemos aceitar num time tão forte, tão experiente. Se você olhar o time, você vai ver que o Odair joga no Roma, que o Cafu joga no Roma, que o Júnior Baiano já jogou aqui na Europa, na Alemanha, está no Flamengo, Roberto Carlos é ídolo no Real Madrid e por aí afora. Então nós falhamos demais numa partida em que nós não podíamos falar. Como é que joga a França? Joga no contragolpe. Tem alguns grandes jogadores, tem 3 ou 4 grandes jogadores. A França ainda se deu o luxo de jogar com 10 jogadores, porque foi expulso Desailly, e jogou o que tinha que jogar, no contragolpe. E o Brasil não soube impor seu ritmo. É um time que não ganhou o ritmo necessário para superar o adversário. O resto é o resto. Agora, também quero fazer uma crítica ao comportamento geral. Faltou transparência, isso é uma verdade indiscutível. E não há maldade você chegar a toda aquela crônica esportiva que é os treinos, todas essas emissoras, todos queriam o quê? Notícia. Mas se você tem um arauto, uma pessoa que fala em nome do grupo, olha, aconteceu isso, o jogador tal está machucado. Aconteceu aquilo, vamos treinar. Aconteceu esse programa. Chega de querer... Olha, eu fui só numa reunião lá que dispensaram o Romário entrou, chorou e tal. Eu estou de acordo com o Dr. Osmar no seguinte, nós, nesse balanço da Copa, eu disse nesse primeiro instante que ganhava, quase ganhou, estou com o Silvio e nós temos que ficar alegres porque o futebol brasileiro é forte, é empolgante, é sempre candidato. 32 seleções, 30 foram embora. E entre essas 30 foram campeões do mundo, Itália, Inglaterra e tal. Eu tenho orgulho, sim, do futebol brasileiro. Mas fico triste, às vezes, quando falta estratégia, viu, Zagallo? Estratégia de jogo. Quando falta um esquema tático. Quando falta coragem para modificar o time. Isso não é de agora. A coragem de 74. Que não conhecia a Holanda, a coragem de outros. Não é que estou batendo agora no cara porque ele caiu. Não, isso eu falei já em 74, 78, 82. Tenho falado, mas o que adianta? Eu não sou o treinador, nem sou o dono da verdade. Só que o Brasil perdeu para a França, primeiro porque ele perdeu para ele. Ele não soube chegar com outro time. Se o jogador está entre o grupo, tem que ser escalado. Por que não começar com o Edmundo e o Denilson para surpreender o adversário, já que você não pode contar com o jogador Ronaldo, o grande, não vou falar mal do Ronaldo, não, acho ele um grande jogador. E se um treinador souber usar o Ronaldo, pelo fato dele ser marcado por 3 ou 4 adversários, o time do Brasil será sempre beneficiado. É isso aí que eu acho. Muito bem, eu quero a opinião do Juarez, depois do Silvio, mas eu queria colocar um pouquinho mais de pimenta naquilo que o Orlando falou. Virou cozinheiro, não, virei um pouquinho. O Edmundo... A imprensa inteira falou, também não jogou absolutamente nada, ficou 15 minutos em campo, deu uma cabeçada no Zidane e depois discutiu feio com o Júnior Baiano. E outra coisa, o Giovani veio pra cá, jogou meio tempo, o Zagallo viu que ele não serviu, o Leonardo jogou 6 partidas e meia e não deu tempo do Zagallo ver que ele não serve. Pode ser que o Leonardo vai disputar ele não marca, não lança, a maratona de Boston. Absolutamente. Foi uma jogada por baixo, não eu estou falando cabeçada, foi uma entrada dura, feia do Edmundo. E outra coisa, se vocês perceberam no jogo, todos os jogos que você narrou, que o Juarez, o Orlando no comentário, e que eu também trabalhei contra a França bateu 6, 7 escanteios por jogo, todos no bico da pequena área. Todo mundo sabia. Do mesmo jeito. Aí eu não sei se eles não assistiram o tape, e aí não sei se a culpa também é só do Zagallo, porque tem Beck aí que ganha Osmar, 50, 60 mil dólares pra mim. Eu sei que eles vão bater aqui, porque eu assisti os jogos na televisão. Você tá aqui para mediar o negócio. Você está comentando muito. Não comentei. Eu coloquei um fato para você comentar. Você é avô, entendeu? Você vai ser avô, parabéns, tudo, mas fica calmo. O negócio é o seguinte, no dia que jogou França e Croácia, o Zagallo foi fazer compra na Champs-Élysées porque ele estava esgotado do jogo com a Holanda e mandou o Zico e mandou o Gilmar para ver o jogo. Eu não sei se eles esqueceram de dizer para o Zagallo que
A França batia todos os escanteios no bico da pequena área. Não sei se vocês, olha, então tá tudo bem, vamos lá, tal, tá tudo certo, vamos ganhar o jogo. Então, faltou realmente, quando o Brasil não entrou em campo para fazer aquecimento, hoje eu falei, tem cheiro de arroz queimado. O que você queria perguntar para o Juarez? Aproveita para dar a sua frase, já que você estava falando. Quando eu inadvertidamente interrompi o vovô Osmar. Tá bom. O que você quer? Qual foi a frase? A frase de hoje? Muito bem. Eu vou dizer uma coisa para você. Diga. Dieu écrit juste par des lignées tortueuses. Tá bom. Dieu écrit juste par des lignées tortueuses. Fala, Juarez. Bom, a respeito do jogo ou a respeito da frase? Não, do jogo. Do jogo. A respeito do jogo, nós já conversamos aqui várias vezes sobre isso. Essa seleção, essa Copa do Mundo, não teve a grande seleção, né? Uma seleção espetacular que encantasse a todos nós. Houve preferências pessoais. Eu gostava da Nigéria, que foi cedo embora, e achei a maior seleção dessa Copa, que jogava mais bonita, a Holanda, que fez 4º lugar. Né? Foi uma preferência de observação, digamos assim, profissional e pessoal minha. Mas estava na cara que a seleção que fosse campeã seria uma seleção que tivesse força de conjunto. Isto é, que tivesse uma tática, uma maneira de jogar, que os jogadores tivessem absoluta confiança. O Brasil nunca teve esquema tático. Jamais. Desde outubro de 1994, quando o Zagallo assumiu a seleção brasileira até hoje, a seleção brasileira nunca teve um esquema tático. Ficava sempre naquela expectativa de que a individualidade, que foi uma palavra que foi usada até a exaustão nessa Copa do Mundo, que a capacidade individual dos nossos jogadores fosse capaz de decidir o jogo. Na partida de hoje, o Brasil entrou desnorteado, como sempre, acrescido, digamos, entre aspas, desse episódio do Ronaldinho. Pegou uma seleção que não é brilhante. A França não é uma seleção brilhante. Tem, na minha opinião, 2, 3 grandes jogadores. O Zidane, que é um grande jogador, que na metade do segundo tempo fica sempre cansado. Tem o Desailly, que é um tremendo quarto zagueiro. E tem um Deschamps, que é um líder espetacular no meio de campo. Foi, aliás, não foi por acaso que foi ele que levantou a taça. Então, esse jogo de hoje seria normalmente duro e difícil. Eu disse até aqui, achei que iria para a prorrogação. Se tivesse 0-0, nós iríamos para a prorrogação. Só que quando o Brasil acordou para o jogo estava 2-0 para a França. Por erros individuais de marcação nossa. Porque o Zagallo ficou preguiçoso e não foi ver a última partida da França. Não adianta, não sei como é que chama esses cabras aí que vê jogo para ele, tal de Gilmar, o outro tal de Jairo, não sei das quantas, que faz 22 anos que vê jogo para a seleção. Não adianta. A personalidade do Zagallo não aceita palpite. O Zagallo é teimoso por natureza. Você acha que ele ia aceitar que o Gilmar, que o Jairo chegasse e falasse, Zagallo, você precisa fazer esse tipo de marcação porque a França joga assim e aqui você marca o Zidane aqui? O Zagallo não ia nem tomar conhecimento, porque é o estilo dele. Ele teria que ter ido ver. Quando nós levamos na brincadeira, mas ele estava muito cansado, então ele foi descansar. Ele tinha que saber como joga a França. Era a véspera do campeonato. Então uma seleção modesta como é a França, com 2-0 na França, estava na cara que o Brasil não ia tirar a diferença. A França fez 3 e podia ter feito mais 3, porque criou situação para fazer. Porque o Brasil nunca foi um time organizado. Tinha a posse da bola, pegava a bola e todo mundo se escondia. Tocava de lado. Tocava de lado, não sabia o que fazer, porque o Brasil nunca foi treinado. Então ganhou a Copa do Mundo, a seleção mais disciplinada, empurrado pela sua torcida, que fez diferença, lógico que fez. O Brasil não está acostumado a jogar com torcida contrária. E um time que obedeceu, jogou com 10 jogadores, 45 minutos e não perdeu o sangue frio. Aliás, fez o 3º gol. Então é preciso que a torcida brasileira entenda que o Brasil perdeu o jogo. Foi isso que aconteceu. Claro. Não há terremoto, não há morte, não há nada. É isso que e a torcida brasileira entende tanto de futebol que eu aposto o que você quiser, que se você pode ir em todos os estados do Brasil, tudo quanto é boteco, tudo quanto é esquina, e perguntar, a França mereceu ganhar do Brasil? Todo mundo vai dizer, mereceu. Claro. Porque a torcida não é boba. Apesar de ser um time que não é lá essas coisas. Que não é lá essas coisas. Não tem um cara pra chutar a bola em gol. Exatamente. E o coitado do Zagallo estava tão nervoso, desequilibrado, hoje que ele viu. Coitadinho, ele ficou pegando bola. Gandula. Ele ficou pegou 8 bolas, agora, que não via a bola, quer dizer... Juarez, Orlando,
o futebol evoluiu, mudou, tá cheio de coisa, mas tem determinadas coisas que nasceram com o futebol, né? E que continuam até hoje. Você pode ir em qualquer várzea, vai na sua rancharia, vai no seu... República da Lapa? No seu São José dos Campos, que você vai fazer em qualquer time de várzea. Quando se bate um escanteio, um fica na trave, não fica? Só na seleção brasileira. Não, no primeiro pau e no segundo pau. E nos dois. E por onde foram as bolas? Uma foi no primeiro pau e a outra foi no segundo. Aí você é técnico no time de várzea, você vai ter um escanteio. Você tem o Deschamps tem 1,65 m, o Djorkaeff não pula nem uma gilete e tem 1,70 m. Aí chega o único mais altinho lá, que é o Zidane, não era assim? Quem marcou o Zidane? Ninguém. Quem que subiu com ele? Ninguém. O Leonardo. Leonardo, que não é homem pra subir em lugar atrás nenhum. dele, nem subiu. Não, e outro detalhe, Essas coisas que a gente não se conforma. Então agora todo mundo fica de acordo comigo, nós vamos ao intervalo, voltamos já já. Muito bem, voltamos e agora nosso último bloco. Com quantos pontos o Brasil se classificou na primeira fase? 6. 6 pontos. Abriu o livro. Em segundo, não precisa, todo mundo sabe. Em segundo ficou... O livro tá aqui, ó. Em segundo ficou com 5 pontos a Noruega. Noruega. Certo? Sim. Certo. Não, 6. Fez o mesmo número de pontos. Fez E depois... Fez 5 pontos a Noruega. Ele empatou e com a Marrocos? Escócia. E Marrocos? Marrocos fez 4 pontos. Fez 4 pontos. O Brasil fez 6. Fez 6. De tal maneira que se não tivesse havido aquele gol contra... Na Escócia? Na Escócia, o Brasil teria empatado o jogo, nós teríamos ficado com 4. 4 pontos. E hoje nós não estaríamos discutindo o final de Copa do Mundo. Já começamos aí. Agora eu quero que você explique o que aconteceu com a defesa do Brasil. A defesa do Brasil tinha falhas, mas o ataque cumpriu sua missão. E como o regulamento privilegiava os gols marcados, o regulamento, nós estávamos pelo regulamento nas oitavas. Nas oitavas, não, na anterior, na primeira fase. E o Brasil se classificaria, mesmo se não houvesse o gol contra. Mas nós estamos até eliminando o gol que os outros fazem. Não é assim, não. Eu não estou eliminando. Nós temos que comentar com menos rigor para com o futebol brasileiro. 16 Copa do Mundo, artilheiros famosos, ídolos como Pelé, Newton Santos, Djalma Santos, Zito, Zico. Agora vem um treinador, erra, nós achamos que tudo. Não, nesse campeonato o Brasil mereceu chegar onde chegou. Se os outros não chegaram, a Nigéria cantada em prosa, apanhou de 3 da Bulgária, apanhou de 4 da Dinamarca. Aí quando o Brasil ganha, o Brasil ganhou, mas a Dinamarca tinha batido de 4 no adversário. Essa análise, nós chegamos na final, ali na final é outro comentário. Esse é o comentário final. Como você vai no tênis, o Gustavo Kilton ganhou aqui, ganhou ali, chega na final. Não pode falar nada, quem está na final, está na final. Eu só levantei o assunto e quero transferir para o Juarez, porque o que eu quero levantar aqui é que eu acho que quando um time toma 10 gols, agora é opinião, isso não significa que a defesa tomou 10 gols. Mas, Becão, você está aqui para dar opinião? Não, agora, como ele falou, eu vou dar opinião e vou soltar a palavra para o Juarez. Não, porque ele fala que eu sou mediador da mesa, mas dou opinião, então não mudou tudo. Então pode dar a sua opinião. Então a minha opinião é o seguinte, eu não acho que quando um time toma 10 gols, ele toma 10 gols por causa da defesa. Eu acho que ele toma 10 gols por causa da armação tática que o time teve. Porque nenhum time aqui jogou com 9 atrás, como o Brasil tem na hora de você pegar agora o papel. Eu vou perguntar então uma me coisa. explica, Juarez Soares. Não vai explicar nada. Eu vou perguntar para você uma coisa. Pergunte o que você quiser. Desde que começou esta Copa do Mundo, desde que foi feita a convocação, desde que o seu Zagallo disse que meu time titular é esse, quem no Brasil, na imprensa, torcedor, não diz assim, mas o miolo de zaga da seleção brasileira não inspira confiança. Todos. Todo mundo falou? Todos. Então, se tomou todos 10, falaram. Mas não podia ter tomado mais. Não, a minha pergunta para o Juarez é o seguinte. Você não acha que é muito gol tomado e pouco gol feito para jogadores aí que valem 60 milhões de dólares e que ganham uma fortuna? Ou se isso que aconteceu é porque taticamente, que esse foi sempre o seu ponto de vista, taticamente está errado. Porque a diferença são só 4 gols, a diferença da França são 13, a diferença da Holanda são 7. E o mesmo número de jogos. Claro, jogaram 7 partidas também. O Brasil perdeu a Copa do Mundo hoje para a França de 3-0. Perdeu para a França, um time que tinha tomado até o jogo de hoje, e continuou, tomou 2 gols, sendo um gol de pênalti. Tá certo? Então, um time muito bem armado.
Então, como a gente, só vou repetir, essa Copa do Mundo foi a Copa do conjunto, em que a individualidade não se colocou, não sobrepujou a força de conjunto das seleções. E aqui eu digo, evidentemente, quando eu imito, estou emitindo, evidentemente, a minha opinião. Das 4 seleções que chegaram à final da Copa do Mundo e à semifinal, a seleção do Brasil era mais desarrumada. A Holanda é infinitamente mais armada do que a seleção brasileira. A Croácia, muito mais armada que a seleção brasileira. A França, muito mais provou, meteu 3-0, poderia ter colocado 5, e ficou o Brasil. Então, acontece que o Brasil foi mal treinado nesse período. Então, eu estou falando, inclusive, de uma maneira calma, né? Eu quando falo de futebol e quando defendo os meus pontos de vista, seja lá de que assunto for, eu tenho como personalidade, sou um cara que me empolgo, que falo e que defendo ardentemente aquilo que eu acredito. Hoje não é o caso, porque eu estou sendo repetitivo, como alguns comentaristas, mas eu vou falar por mim, né? Quando o Rio de Janeiro diz assim, a raivosa imprensa paulista, uma parte dessa terminologia, né? Desse neologismo aí, cabe a mim. Eu tenho certeza disso porque convivo com o pessoal. Então, tudo que eu tinha que falar do Zagallo, eu falo desde 1994. Então, eu não tenho mais o que acrescentar. Eu estaria só sendo aqui cansativo. Eu digo até com respeito pela idade dele, pela parte emocional que ele acabou de colocar aqui. Agora a seleção sempre foi pessimamente treinada, não teve treinamento nenhum. Esses jogos amistosos que nós fizemos não serviu para nada, a não ser para divulgar o patrocinador da seleção brasileira, levar dessas seleções que jogaram no Brasil, 64 seleções que o Zagallo invicto contra a seleção que tem bolinha na camisa. Né? Teve uma rede de televisão que nesses 4 anos se aplicou ardentemente na recuperação da imagem do Zagallo, né? Tanto assim que o Zagallo jamais tocou que o técnico campeão de 94 foi o Carlos Alberto Parreira. O Zagallo não era nada em 1994, ele era apenas um auxiliar. O treinador campeão pelo Brasil era o Carlos Alberto Parreira, claro, que ele nunca tocou. Então, o Brasil sempre foi muito mal treinado. Mas eu falo isso porque eu já falei, já repeti, o Zagallo é um técnico cansado, é um técnico ultrapassado, né? É um técnico que ficou provado isso, a seleção ficou desesperada porque jamais achou a fórmula de jogar. Hoje, antes de ir pro jogo, estava conversando com o Carlos Alberto Torre, e o Carlos Alberto Torre me dizia que tinha conversado com o Beckenbauer. Hoje, no hotel, estão hospedados lá. E o Carlos Alberto perguntou ao Beckenbauer, falou, poxa, e a Alemanha, Beckenbauer? O Beckenbauer falou assim, e o Brasil? E o Beckenbauer disse ao Carlos Alberto, eles jogaram junto no Cosmos, Nova York, né? Eles, aliás, estão na seleção do século. O Beckenbauer como quarto zagueiro, como jogador de meio campo, e o Carlos Alberto como lateral direito. O Beckenbauer disse a ele, o Brasil e a Alemanha têm o mesmo problema, Carlos Alberto. Nós temos jogadores e não temos uma seleção. Ele quis dizer, nós temos capacidade individual e não fomos capazes de montar com essas qualidades individuais que são reconhecidas uma seleção, uma força de conjunto. É isso que aconteceu. Orlando Duarte, o que essa derrota pode trazer de reflexão na cúpula diretiva do futebol brasileiro e o que ela pode mudar no futebol brasileiro? Olha, essa é uma pergunta que cabe uma conferência. Mas como nós não temos espaço para uma conferência, eu não estou disposto a fazer uma conferência. Opa. Não, eu vou dizer o seguinte. Eu me aprimorei em analisar Copas do Mundo, fiz livro de Copa do Mundo, fiz livro do Pelé, fiz livro de regras, porque eu quero dar uma contribuição. O futebol brasileiro tem dado uma contribuição ampla ao país, ampla ao futebol mundial. Na Copa de 58 surgiram 3 gênios, Garrincha, Pelé e Newton Santos. Se eu quiser, acrescento Didi e outros. O futebol brasileiro é imitado. O futebol brasileiro mandou treinadores para o mundo inteiro, jogadores para o mundo inteiro, e é de novo vice-campeão. Agora, o que pode acontecer na cúpula do futebol brasileiro com esse resultado, eu vou te dizer com uma frase, nada. Nada. Simplesmente nada. A entidade CBF é uma entidade de direito privado, ela tem os seus campeonatos, agora cabe a esta nova organização dos clubes, porque a força do nosso esporte, não só do futebol, está nos clubes. Clubes que têm 90 anos, 86 anos, que fizeram o basquete, o remo, a natação, o boxe. Esses clubes, se não foram lembrados nessa legislação nova, os clubes vão ser ainda
responsáveis para recuperar definitivamente a imagem do futebol e a força do futebol, que é ainda a paixão do nosso povo. Silvio Luiz, você acha que, pelo que você viu dessa Copa, e nós não temos nada a ver com o dinheiro dos outros, mas nós estamos fazendo uma análise, esses jogadores jogaram tanto quanto foram comprados e quanto custam mensalmente? Pois não, vovô, vou responder para você. Eu tenho uma tese a ser defendida há muito tempo, não é de hoje. Nem porque um levantamento que eu fiz no começo, mostrei para você, mostrei para o Juarez, nessa Copa do Mundo, 704 jogadores. 704 jogadores. 42,61% dos jogadores que estiveram nessa Copa do Mundo não jogam no futebol do seu país. Quem contribui da melhor maneira para isso é a gloriosa Inglaterra, com 53 jogadores fora. Depois vem a Itália com 50, vem a Espanha com 48 e assim nós vamos embora. Eu tenho a seguinte tese para o futebol brasileiro: que não se convoque jogador que esteja jogando fora do país, a não ser um número mínimo, no máximo 3 jogadores. Porque você tira o incentivo dos jogadores que estão disputando os campeonatos regionais, o Campeonato Brasileiro, a Copa Mercosul que vem aí, a Copa do Brasil. Por quê? O que adianta o Miller, por exemplo, disputar um tremendo Campeonato Paulista, um excelente Campeonato Brasileiro, e ficar sabendo que no lugar dele vai ser convocado o Edmundo, que joga na Fiorentina, ou no lugar, por exemplo, do Márcio Santos vai ser convocado o Aldair, que joga na Roma? Qual é o incentivo que esses jogadores do futebol do Brasil têm? Eu acho que você convocar 3 jogadores do estrangeiro, tudo bem. Agora, o jogador que está disputando os campeonatos nacionais devem ter prioridade sobre aqueles que estão lá fora. Traduz a frase para mim, por favor. Já? Já, estamos encerrando. Ok? Seja feita a vossa vontade. Vamos lá, senhor. Você está de mau humor, doutor? Não, eu estou preocupado com o horário. Porque o senhor Não, vai pegar algum avião, trem, alguma não é coisa? o meu horário, é o horário da TV. Ah, certo. Estou pensando que vai pegar alguma condução aí. Dona Beth já foi, né? Traduz, por favor. Pegou o avião. Pera, eu já vou traduzir. Pera aí, toca de novo a buzina aí. Toca. Obrigado. Dieu écrit juste par des lignes tortueuses. Linhê. Vou repetir. Dieu écrit juste par des lignes tortueuses. Agora sim. Deus. Escreve certo por linhas tortas. Perfeitamente. Muito bem, nesse encerramento do programa de hoje, que também é o encerramento do debate, é o último programa nosso, eu só queria deixar aqui um toquezinho até para a reflexão do telespectador. Nunca os meios de comunicação no Brasil investiram tanto num time de futebol. Nunca. Nunca se falou tanto a respeito disso. E talvez, em função daquela pergunta que eu fiz para o Orlando, a Lei Pelé, que foi aprovada contra a cabeça do dirigente esportivo, fica aí um grande aviso para todos os empresários e para todas aquelas pessoas que entendem o futebol de uma maneira um pouco mais pura e um pouco mais social, que o investimento vale a pena. Porque toda a imprensa investiu pesado. E essa imprensa hoje está um pouco conturbada, preocupada, desarrumada por causa desse resultado, mas ele faz parte do próprio jogo. E antes de encerrar, eu queria, mesmo que virando aqui, dar um abraço de todos nós ao nosso companheiro mineiro, que ficou Por que só durante... mineiro? Tem... Não, Jair, espera, deixa eu falar, Silvio. Deixa eu falar. Comido a Copa inteira. Deixa eu falar. Os caras estão pensando que... Porque o mineiro foi o jornalista que comandou jornalisticamente todos os trabalhos nossos da Copa, e claro que toda a equipe técnica, todos aqueles que nos dirigiram, os motoristas, as produtoras, todo mundo merece o nosso aplauso. Mas a França ganhou e os franceses estão fazendo uma grande festa,
principalmente na Avenida Champs-Élysées, que está tomada aqui na França desde as 11 horas da noite, horário de Paris, quando acabou o jogo. E é para lá que a gente vai também reconhecendo a vitória francesa, ver como é que está essa comemoração com a nossa repórter Jo Carvalho. A vontade de vencer fez os torcedores pularem cedo da cama neste domingo ensolarado e inundar as ruas de Paris de cores, bandeiras e buzinas. Durante todo o dia, a passarela da alegria foi aqui, olha, entre o Trocadeiro e a Torre Eiffel. Foi aqui que torcedores brasileiros e franceses desfilaram a grande emoção de estar participando desta final. E todos iam na mesma direção, em busca da vitória. Todo mundo que não tinha ingresso foi ver o jogo no mesmo lugar, na Praça da Prefeitura de Paris. Era um mundo de gente, mais de 30 mil. Eles estavam pendurados nas árvores, nos postes, telhados. Em alguns momentos, beirou o perigo, por causa do empurra-empurra, mas ninguém arredou o pé. Eu já fui pisoteada aqui, eu não tô aguentando estar aqui, eu só tô aqui porque, sinceramente, é Brasil, né? No telão, a bola rolava. 1-0 França. 2-0 França. Bom, não precisa lembrar o fim da história, mas os franceses não vão esquecer. Eles acabam de escrever a página mais importante da história do futebol deles.